Sensacional, ensino transformador. Chegamos a esta aula aqui para a determinação da expressão da velocidade via dados experimentais. Franklin, como que é isso? Ora, você não recebia a equação? E aí velocidade é igual constante vezes concentração do reagente elevada ao coeficiente vezes concentração do outro reagente elevado ao coeficiente, certo? Beleza. E quando a reação se processa em duas ou mais etapas? Eu vou pegar a equação da etapa lenta e escrever velocidade igual constante vezes a concentração do reagente elevado ao coeficiente na etapa lenta. Muito bem. Agora, nós vamos determinar a velocidade V igual a K vezes a concentração elevada a quanto? Qual é a ordem? Nós vamos trabalhar a ordem desta reação através de dados experimentais. Como será que é isso? Então, tá pronto? Preparado? Tá apertem os cintos, vamos nessa e bora ser gigante em química. Vamos apresentar aqui através do nosso material, que você já tem impresso aí, está anotando junto conosco. Vamos lá. A forma mais correta de se determinar a expressão da velocidade de uma reação é através de dados experimentais. É o que você vai anotar aí. Então, Franklin, até aqui o que nós fizemos foi o quê? Uma espécie de esquema, um macete, um caminho? O correto e o preciso é dados experimentais. Muito bem. Através de dados experimentais, é possível verificar se... Através de dados experimentais, é possível verificar se as reais relações entre as alterações nas concentrações e respectivas alterações nas velocidades. Então, é mais ou menos assim, ó. Vamos mudar a concentração de um dos reagentes e ver o que acontece com a velocidade. Essas relações são verificadas alterando-se uma a uma a concentração dos reagentes, verificando a alteração da velocidade. Simples assim, como Natal. Certo? Então, nós temos aí, ó, uma tabela, ó, um exemplo. Vamos ver um exemplo. Ó, determinação da expressão da velocidade para a reação 2H2 mais 2NO, virando N2 mais 2H2O. Essa equação aqui, eu não sei se ela ocorre direto numa única etapa ou se processa em duas etapas. Se eu não estou enganado, este exemplo aqui apareceu em um exercício, num dos vídeos anteriores. Não é verdade? Essa equação aqui apareceu como uma equação que se processa em duas etapas. E aí, lá estava, naquele vídeo, estava lá qual que era a etapa lenta. Estava lá mostrando. Aqui eu não tenho. Então, eu não entendo ainda se esta equação aqui se processa em uma única etapa ou duas. Entende o que eu estou falando? Como é que eu vou saber se não está aparecendo aqui as etapas? Dados experimentais. Dados experimentais. Então, o que vai acontecer? Você vai comparar aqui, ó, o experimento 1, onde a concentração de H2 é 0,10, a concentração de NO também é 0,10, e a velocidade desta reação é 0,10. Tudo bem? E aí, presta atenção. Compare o experimento 1 com o experimento 2. Comparar o que, Franklin? Os dados das concentrações. Comparando o experimento 1 com o experimento 2, você tem aqui, ó, o NO na mesma concentração, não mudou. Já o H2 passou de 0,10 para 0,20, dobrou. O que aconteceu com a velocidade? Também dobrou. E isso tem um significado, tá? Isso tem um sentido com relação à ordem da reação, ao expoente. Se você não se lembra do vídeo anterior, vai lembrar agora aqui. E se não fez sentido, vai fazer sentido agora. Outra comparação que você vai aprender a fazer. Comparar aqui, ó, do 2 para o 3. Ou do 1 para o 3. Qual que é a comparação melhor para se fazer? Sugestão. Do 1 com o 3. Pergunta por quê? Ah, sabia.
Se você pegar aqui ó, do 1 para o 3, a quantidade de H2 é a mesma, 0,10. E a quantidade de NO dobra. Então manteve constante um, alterou a consideração do outro. Qual foi o resultado na velocidade? 0,4. Aumentou 4 vezes. Bom, essa tabela aqui eu preciso esclarecer para você lá no quadro, lá na lousa. Então, vamos lá para a lousa para pegar e anotar a parte aí sobre o que está acontecendo, o que isso tem a ver com concentração e velocidade e ordem da reação. Vamos lá. Então, nós vamos aqui para a equação e a tabela que está aí no teu material. Olha só para começo de conversa, se eu olhar aqui somente para a equação e falar assim, eu já sei qual que é a expressão da velocidade, não preciso dos dados experimentais. Então vamos anotar aqui, sem os dados experimentais, olhando para a equação, você escreveria, você não, uma outra pessoa, não atenta à tabela, uma pessoa que não está fazendo o Química Flash, escreveria a lei da velocidade dessa forma, velocidade igual K vezes concentração do H2 elevado ao vezes concentração do NO elevado ao. Tudo bem? Então deixa aqui guardadinho. Eu não sei, será que é isso aqui mesmo? Tem tabela para isso. Então vamos lá. Observe que do experimento 1 para o experimento 2, a quantidade do H2 de 0,1 vai para 0,2, a quantidade do NO fica a mesma. Já vimos isso agora, não é verdade? E a velocidade dobrou. A velocidade dobrou não foi por causa do NO, foi por causa do H2, certo? Então assim, é assim que você vai fazer o cálculo. Em relação ao H2. Duplicou, dobrou. Dobrou a quantidade de H2, cuja ordem da reação eu não conheço. É X. Qual foi o resultado? O resultado foi que a velocidade também dobrou. Dobrou a concentração, ordem X. O resultado dobrou também. Então, esse 2 significa 2 elevado a 1. Bases iguais, corta, corta. O que eu tenho aqui? Que o x é igual a 1. Se o x é igual a 1, em relação ao H2, nós temos o quê? Primeira ordem. É ao quadrado? Não. Então você aqui já tem uma ideia que, pelos dados da tabela, essa equação não ocorre numa única etapa, se processa em 2 ou mais etapas. E a etapa lenta não contém 2H2, contém H2. Sensacional. Ensino transformador. E agora, em relação ao NO. Então, vamos escrever de novo. Em relação ao NO. O que nós temos? Vamos lá. Eu vou fazer a mesma comparação de 1 para 2? Não. Eu preciso que aumente a quantidade de NO. Olha aqui, de 1 para 3. E a quantidade de H2 fique constante. Por isso que eu não vou comparar de 2 para 3. Porque aqui está mudando o H2, está mudando o NO. Certo? Então, vamos lá. De 1 para 3 fica constante o H2. De 1 para 3 dobrou a quantidade de NO, cuja ordem é X. E o resultado? De 1 para 3, de 0,1 para 0,4, aumentou 4 vezes. 4 quer dizer o quê? 2 elevado a x igual a 2 elevado ao quadrado. Mesma base, então nós temos o quê? Que x é igual a 2. Se o x é igual a 2, em relação ao NO, segunda ordem. Quando é elevado a 1, primeira ordem. Quando é elevado a 2, segunda ordem. É elevado ao quadrado? É. Qual é a resposta final, portanto? Bom, não é essa, né? Não é essa porque o H2 não é de segunda ordem. Então, a resposta final, velocidade igual constante vezes a concentração de H2 vezes a concentração do NO elevado ao quadrado.
Simples assim, como Natal. Toda vez que você tiver a tabela, é assim que você vai proceder, certo? Então agora, vamos pegar esses dados que estão aqui e preencher na apostila. Todos esses dados que estão aqui na tabela estão na apostila para você preencher conosco. Aqui, ó. Pega o teu material. Vamos fazer aqui as observações. Verificamos que do experimento 1 para o experimento 2, a concentração de H2 é dobrada. Justo? Sim. Enquanto que a de NO é mantida sem alteração. Como consequência, a velocidade também dobra. A velocidade também é dobrada. Também você pode escrever assim. Também dobra, é dobrada, duplica. Cadê aqui, ó? Isso. Podemos assim determinar que a velocidade é diretamente proporcional à concentração de H2. Se é diretamente proporcional, é elevado a 1. Verificamos que no segundo experimento, para o terceiro, ambas as concentrações são alteradas, não sendo possível fazer qualquer análise, não é verdade? Do segundo para o terceiro, muda tanto H2 como NO. Eu preciso que um fique constante. Já do experimento 1 para o 3, a concentração de NO é dobrada, enquanto que de H2 é mantida sem alteração. Como consequência, a velocidade aumenta, ou quadruplica, você pode colocar? Quadruplica, ou você escreva, aumenta 4 vezes. Não tem problema, tá? Show. Podemos assim determinar que a velocidade é proporcional ao quadrado da concentração de NO, ou seja, NO elevado ao quadrado, que é o quê? Que é a expressão de segunda ordem, né? Logo, a expressão da velocidade é o quê? Então, aquilo que você escreveu, ó, você vai escrever nesse espaço aqui, nesse espaço você vai escrever o quê? O que está aqui na tabela, ó. Cadê? Vai escrever isso aqui. Velocidade igual a K vezes concentração de H2 vezes concentração de NO elevado ao quadrado. Isso aqui que você vai escrever agora. Certo? Maravilha. Tem mais, Franklin? Tem mais. Vamos lá. A determinação do valor da constante de velocidade. Qual é o valor de K para esta reação, Franklin? Bom, uma vez que a gente tem, né, agora a expressão correta da velocidade, ó, de posse da expressão da velocidade, para determinar o valor da constante, basta escolher uma linha na tabela e dos dados experimentais e substituir os valores. Então a expressão não é essa aqui? V igual a K vezes H2 vezes NO ao quadrado? Substitua um dos valores. Seja do experimento 1, 2 ou 3. Vai dar a mesma coisa, tá bom? Então vamos lá. Vou fazer com você aqui, ó. Eu vou pegar os valores do primeiro experimento. Pode ser? Ok. Para você anotar aí, ó. Você pode pegar o do segundo, o terceiro, mas tem que dar o mesmo resultado, tá? Então eu vou escrever aqui, ó. Velocidade é igual. Perdão. Já tem os dados daqui, ó. Vou pegar os dados do experimento 1. A velocidade é 0,1. A constante. Quanto que é o H2? 0,10. Quanto que é o NO? 0,10. E ao quadrado, hein? Não esqueça disso. É de segunda ordem. E agora, doutor? Opera. A constante vai ser igual a o 0,1 ou 0,10. O 0, já vai cancelar aqui, concorda comigo? Ó? 0,10 dividido por 0,10, que está multiplicando por 0,10 ao quadrado. Concorda comigo? Tá saindo aí? Tá saindo aí. Vou pegar de outra cor agora, ó. Eu já cancelo aqui, ó, 0,10 para 0,10. Aí vai ficar 1 sobre
1 sobre 0,10 ao quadrado. 0,10 ao quadrado é 0,01. Não é verdade? Confere comigo aí, ó. Você pode pegar o teu aplicativo. Não tem problema. Pega aí, ó. 0,1 vezes 0,1. Isso. 0,01. Resumindo, 1 sobre 10 elevado a menos 2. Concorda comigo? 2. 10 elevado a menos 2. Joga para cima. 1 vezes 10 ao quadrado. Ou 100. Ok? Se você usar dados do experimento 2 ou 3, vai dar a mesma coisa. Aí, o valor da constante de velocidade para esta reação. E agora, Franklin, agora vamos ver aí ordem e molecularidade. Ordem da reação e molecularidade, já comentamos aqui, mas vamos firmar ainda mais esse conceito no próximo vídeo. Clica lá, que eu já estou te esperando. Um abraço.